no Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 5, que diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, mesmo antes que lhe peçais. Por esta razão, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso diário, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por estarmos nessa noite diante da Tua Palavra. Muito obrigado por ter a Tua Palavra em nossas mãos e saber que, através dela, o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pode falar aos nossos corações nessa noite. Nós oramos, Deus, para que esta palavra possa alcançar a vida dos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento, pelo Facebook. Em nome de Jesus, Deus, que essa palavra traga instrução, traga esclarecimento, traga iluminação do Senhor aos nossos corações. Eu repreendo, Deus, tudo aquilo que possa se levantar para tentar atrapalhar com que nessa noite nós venhamos receber a Tua palavra. E peço, Deus, que a visitação do Senhor seja sobre nossas vidas, ó Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, o engano do nosso coração. E faça, Senhor, com que as nossas mãos estejam limpas, faça com que o nosso coração esteja puro para receber a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como disse, nós vamos ter aqui uma breve reflexão, um estudozinho a respeito da palavra de Deus, que geralmente é o que a gente faz mesmo nas terças-feiras, e aí, para não passar em branco, a gente vai deixar uma palavra aqui aos irmãos em nome de Jesus. E quando, principalmente no tempo em que nós vivemos, quando temos aí essa oportunidade de deixar aos irmãos uma palavra, nunca é demais falarmos a respeito de oração. Há sempre uma necessidade muito grande de batermos aí nessa tecla chamada oração, porque a oração é que traz paz ao nosso coração, a oração é que traz resposta de Deus para as nossas vidas, a oração é que traz comunhão de Deus, entre nós e Deus. E nós vivemos num tempo onde mais do que nunca é necessário, é preciso orar, é preciso clamar ao Senhor, é preciso buscar ao Senhor. Quando nós temos um problema, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos orar. Quando nós passamos por alguma adversidade, a palavra de Deus nos instrui a orar. Então, mais do que nunca, nós estamos precisando orar, Nós temos a necessidade de buscar a Deus. Não sei se você enfrenta uma enfermidade, mas se você enfrenta uma enfermidade, a resposta, a cura dela virá através de uma oração. E oração é algo que a nossa geração muitas vezes não tem valorizado. Hoje nos falta muito os guerreiros de oração, as pessoas que estão dispostas a pagar o preço da intercessão, a clamar ao Senhor em prol da vida de outra pessoa, em prol de sua própria vida, em prol da igreja, do seu pastor.
Então há entre nós uma necessidade muito grande de oração. Nós vivemos um tempo onde algumas pessoas não sabem como orar, né? Existem pessoas que, se você convidar ela para orar ou chamar ela para orar, ela não vai saber como fazer isso. Não se assuste, existem cristãos dentro da igreja que não oram, né? Existem pessoas dentro da igreja que têm dificuldades em retirar um tempo na sua casa, no seu lar, ou mesmo dentro da igreja, para dedicar esse tempo em oração. Existem pessoas que, se na igreja a gente pede para ajoelhar e orar, ela não tem palavras para professar ali na sua oração. Então, daí a necessidade da gente falar um pouco de oração, né? A igreja hoje, ela fala muito de dinheiro, a igreja hoje fala muito de prosperidade, a igreja hoje fala muito de assuntos seculares, e alguns assuntos básicos, como a oração, sobre como orar, a gente acaba deixando de lado, né? Infelizmente, hoje é comum nós encontrarmos aí alguns cristãos que são adeptos de orações prontas, né? Aquelas pessoas que preferem pegar já uma oração pronta e repetir lá no seu WhatsApp, nos seus stories, e pessoas que não são capazes, às vezes, de professar suas próprias palavras, a sua própria oração, né? Então, nunca é demais falarmos a respeito de oração, principalmente aqui dentro de um culto de estudo bíblico. Eu até imagino que, para a gente poder falar de oração, seria melhor num culto de oração, porque muitas vezes não vai ter como apenas falar sobre oração. Às vezes nós vamos ter que orar, né? O ideal da gente poder aprender a orar é estarmos juntos, clamarmos a Deus juntos. E a oração é algo que contagia, a oração é algo que nos enche, a oração é algo que faz Deus nos visitar, que traz o Espírito Santo para perto da gente. E esse texto que nós lemos aqui em Mateus, capítulo de número 6, né, a partir do versículo de número... Nós lemos 6 a partir do versículo de número 5. É um bloco de texto onde o Senhor Jesus separou para que falasse aos seus discípulos a respeito de oração, trazendo para nós uma importância muito grande a esse tema, porque Jesus falou de vários temas. Jesus tocou em vários temas. Nós sabemos que o ministério terreno de Jesus é um ministério curto. Ele teve 3 anos e meio para poder interpretar uma lei inteira que vinha sendo escrita, né, já há muito tempo. Então, assim, se Jesus tocou nesse tema, se Jesus falou a respeito desse tema com tanta propriedade, se o bloco de texto separado para este tema, né, é um bloco significativo, significa que esse assunto é importante. Não apenas isso, mas quando Jesus vai falar aqui a respeito de oração, ele leva o assunto um pouco mais além, porque ele não ensina apenas sobre o dever de orar, ele não fala aos discípulos apenas que eles deveriam orar. Jesus chama os seus discípulos e ensina os seus discípulos a como orar. Então, assim, isso faz desse assunto um assunto de extrema importância, até porque quando nós falamos de oração, nós falamos de vida, né? A oração, ela precisa ser recheada com vida. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós encontramos uma vida de oração. Porque quando você olha para Jesus, que é o nosso maior exemplo, nós encontramos Jesus orando no monte, sozinho. Nós encontramos Jesus orando com os seus discípulos. Nós encontramos Jesus orando pelos enfermos, pelos endemoniados. Nós encontramos Jesus orando pelos seus seguidores, pelo futuro da igreja. Então, quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, nós encontramos uma vida repleta de oração. E como eu já disse aqui, oração é algo que nos dá comunhão com Deus, que nos leva para perto do Senhor, que traz paz ao nosso coração, que traz sobre nossas vidas a resposta de Deus. E Jesus, sabendo da importância da oração na vida da igreja e na vida dos seus discípulos posteriormente, ele separa um trecho de um dos seus maiores e melhores sermões, né, nos evangelhos, que é chamado o Sermão da Montanha. E aqui no Sermão da Montanha ele vai tratar a respeito do assunto. Quando Jesus separa esse tempo para falar a respeito do assunto, Jesus disse que a oração não é algo para ser reconhecido. A oração ela é para ser praticada, na maioria das vezes, ou nas vezes que ela foi essencial, dentro do quarto, a portas fechadas, em secreto com o Pai. A oração não é algo a ser praticado para que as outras pessoas vejam e batam palma, para que as outras pessoas vejam e glorifiquem a pessoa que está orando. Como a oração é algo que vai trazer íntima comunhão entre nós, os seres humanos, e o nosso Deus,
Então isso é algo a ser praticado apenas entre nós e Deus. É claro que em alguns momentos haverá oração pública, né? A oração congregacional, inclusive, ela possui um valor inestimável. Tiago nos ensina que há poder na oração de um justo, né? Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então é claro que a oração congregacional ela tem um poder incomensurável, não tem como medir. Quando nós falamos oração congregacional, é aquela oração feita lá na igreja, né? Que nós oramos na presença dos nossos irmãos, aquela oração que é feita em prol de alguém, aquela oração que é feita em detrimento de outra pessoa, em intercessão, né? A oração intercessória são orações que nós não vamos praticar dentro do quarto, que nós vamos praticar em público. E é claro que essas orações não são para que a pessoa seja glorificada, mas sim por um objetivo específico. E quando Jesus fala a respeito de oração aqui, nós não estamos falando dessa oração congregacional, nós não estamos falando dessa oração intercessória, nós estamos falando daquela oração do nosso dia a dia, da nossa vida prática, do nosso comum. E a nossa oração do nosso dia a dia, da nossa vida prática, é a oração que precisa ser feita em comunhão com Deus. É a oração que vai ter que ser feita dentro do quarto, com a porta fechada. Não é aquela oração que você ora junto com alguém, é aquela oração você e Deus. E quando Jesus está falando dessa oração você e Deus, ela não tem que ser pública. Essa oração você e Deus, ela não tem que ser na presença de outras pessoas. Ela tem que ser um lugar íntimo, santo, sagrado, onde você e Deus estará ali tendo uma comunhão íntima e profunda. Essa oração mencionada por Jesus em Mateus 6 é aquela oração onde você vai confessar os seus pecados. E nós sabemos que nem sempre dá para confessar pecados perto de outra pessoa, né? Então essa oração íntima, essa oração que toca o coração de Deus, é essa oração que nós vamos fazer entre nós e Deus, que não é para ser a oração para ser aplaudida, que a quantidade de tempo que ela dura não vai trazer sobre ela algum louvor. Quando Jesus separa esse tempo aqui para falar a respeito de oração, Jesus também disse que não era pelo muito falar, porque para o Senhor, no seu ensinamento, o que importa não era a quantidade de palavras na oração, mas sim a intensidade, né? O tamanho da intensidade do seu coração derramado nesse período de oração. Porque nós sabemos que em alguns momentos de adversidades, em alguns momentos de tribulações, nós sabemos que é difícil achar palavras para orar. Em alguns momentos nós vamos ter momentos de oração onde nós estaremos em silêncio. E mesmo às vezes sem palavras, aquele será um momento de oração. Até porque nesses momentos, muitas vezes o ser humano não consegue ele nem sabe como orar. Romanos nos ensina que nós não sabemos orar como convém e temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, né? Então, assim, realmente não é a quantidade de palavras nessa oração que vai fazer com que essa nossa oração seja ouvida ou seja respondida. O que vai fazer a nossa oração ser ouvida e ser respondida é a intensidade como nós depositamos o nosso coração, como nós derramamos o nosso coração nesse momento de oração. Após dar essas dicas, Jesus vai deixar para nós o que nós chamamos de oração modelo, o que nós conhecemos de oração dominical, né? O que nós conhecemos ser a oração exemplificada por Jesus. Quando eu olho para essa oração chamada oração do Pai Nosso, eu não posso enxergar nessa oração algo a ser repetido, porque o próprio Senhor Jesus disse, né, em versículos anteriores à oração do Pai Nosso, que não é pelo muito falar, que nós não devemos usar de vãs repetições. Se não devemos usar de vãs repetições, se não é pelo muito falar, o que significa então a oração do Pai Nosso dita por Jesus no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no sermão chamado Sermão da Montanha? Essa oração ela é uma oração que nós chamamos de oração modelo. Ou seja, o Senhor deixou um exemplo de oração para que nós venhamos seguir esse exemplo de oração. Eu já preguei sobre isso na igreja diversas vezes, e aí é importante ressaltar que a palavra do Senhor jamais volta vazia. Então, e é sempre importante ressaltar também
a importância da oração nas nossas vidas, a importância da oração do Pai Nosso também nas nossas vidas. E como é bom, às vezes, a gente lembrar a forma correta de se orar e a forma como nós devemos nos posicionar diante de Deus através da oração. Jesus, então, deixa uma oração modelo. Essa oração modelo, ela não quer dizer que eu vou pegar essa oração e repetir ela por diversas vezes porque ela surtirá algum efeito. Não, quando Jesus fala sobre oração modelo, quando ele fala assim, olha, quando orares, orareis dessa forma, isso significa que essas palavras mencionadas por Jesus possuem características que a minha oração precisa possuir. Significa que esta oração está me ensinando pontos que a minha oração precisa ter, né? A oração de Cristo, ela exemplifica a forma correta a qual eu devo orar. E quando eu vou orar, então, como que eu devo orar? Aí Jesus deixa o exercício da oração do Pai Nosso, que é uma oração que une o cristianismo. É a oração que agrega o cristianismo. Se você for no catolicismo romano, se você for no protestantismo, se você for no gospel, se você for no evangélico, né? Se você for no católico ortodoxo, nós teremos em comum a oração do Pai Nosso. Mas o que eu não posso trazer para dentro de mim é que essa oração é uma oração que deve ser apenas repetida. Não, é uma oração que deve ser entendida. Quando Jesus deixa aqui essas palavras, ele está querendo deixar aos seus discípulos uma compreensão lógica a respeito de oração, né? E aí Jesus diz assim, olha, quando orares, orareis desta forma. E aí essa oração agora terá tópicos, ela terá pontos, que é o nosso tema central, que é o que nós vamos aprender aqui nessa noite. Jesus começa essa oração dizendo assim, Pai nosso que estais no céu. Esse versículo se encontra no versículo de número 9, né? Pai nosso que estais no céu. Quando Jesus começa a oração dizendo Pai nosso que estais no céu, o Pai aqui é com P maiúsculo. É uma identificação a quem Jesus está orando. A quem o Senhor está orando? A Deus. Por quê? Existem vários outros deuses com D minúsculo, né? Existem vários outros pais com P minúsculo. Existem vários outros deuses com D minúsculo. E todas as pessoas que servem aos seus inúmeros deuses falsos distribuídos por aí, né, que existem por aí, todas as orações a esses deuses, desde a época de Cristo, iniciam chamando, né, convocando, qual que seria a palavra? Invocando, né, a sua autoridade divina. E quando Jesus vem trazer isso para dentro do Evangelho, Jesus traz dentro de um mesmo modelo padrão. Então ele vai invocar o Deus a quem ele vai orar. E a quem Jesus está orando? Ele está orando ao Pai com P minúsculo, né? Ao Criador de todos nós, ao sustentador do universo. Quando Jesus usa essa palavra Pai com P maiúsculo, ele está querendo dizer aquele que o enviou à terra, aquele que estava nesse momento enviando o Filho para pagar o preço, né, no lugar da humanidade, né? Então esse P maiúsculo e esse Pai com P maiúsculo é a identidade do Deus que está sendo clamado, que está sendo invocado ali naquele momento. E esse Deus tem morada, né? Que Deus que eu estou invocando? O Pai, que mora onde? No céu. Porque se fosse um Deus do Egito, se falaria o nome dele, olha, o Deus fulano de tal lá do Egito. Não, Jesus está orando ao Pai nosso, o Deus que nos sustenta, que está no céu. O céu é a sua morada, ele não mora no lugar terreno. Ele não é pequeno como os outros deuses, ele habita nos céus, não é? Pai nosso que estás nos céus. Quando eu começo a minha oração, eu preciso identificar o Deus a quem eu estou orando. Não é? Muitos irmãos, é comum na igreja, às vezes, a gente escutar algumas orações, e aí os irmãos começam orando assim, Senhor meu Deus e meu Pai, né? Tá chamando o Deus que se vai orar, né?
Nosso Deus, nós estamos reunidos aqui, Senhor Jesus, porque é uma identidade. A nossa oração, ela precisa chamar, ela precisa identificar, se possível de forma carinhosa, como Jesus está fazendo aqui, chamando o Senhor de Pai, né? Ela identifica na minha oração, quando eu olho para a oração modelo, eu aprendo que a minha oração precisa identificar o Deus que eu estou chamando, né? O Deus que eu estou orando. O texto continua no versículo 9, dizendo assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso quer dizer que aquilo que eu vou fazer naquele momento é para a santidade de Deus. Uma vez eu aprendi com um pastor que essa oração é a oração que resolve tudo, né? É a oração da santidade de Deus. Eu tenho que entender que quando eu vou orar, eu não estou fazendo, eu não posso fazer isso de qualquer maneira. Quando eu vou orar, quando eu vou buscar o Senhor, isso não é brincadeira, isso é algo santo. Jesus está dizendo assim, santificado seja o seu nome. Quer dizer que aquele momento é um momento ímpar, é um momento santo, é um momento de consagração, de dedicação a Deus. E aquilo que eu vou fazer na minha oração também santifica o nome do Senhor. Né? Então, quando eu estou orando, quando eu estou clamando, quando eu vou buscar a Deus, esse é um momento de santidade. E tudo que eu vou professar dali para frente também é santo, é separado, é dedicado a Deus, pertence única e exclusivamente a Ele. Por isso que a gente fala que resolve tudo. Quando eu vou orar, quando eu vou cultuar a Deus, quando eu vou entregar, quando eu vou dedicar minha vida ao Senhor, eu preciso compreender que isso é para a santidade de Deus. Versículo de número 10, venha o teu reino. Algumas coisas, irmãos, enquanto cristãos nós precisamos aprender, que até mesmo a nossa oração, ela precisa trabalhar em prol do reino de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Essa é a meta de todo cristão. Você sabia disso? Todo cristão precisa se preocupar com o reino de Deus. Isso é algo interessante porque quando nós falamos de oração, nós estamos falando de algo cotidiano, de algo que é simples. E mesmo naquilo que é simples e cotidiano, Jesus deixou bem claro a necessidade de se preocupar com o reino de Deus. Eu pergunto para você, abre um parêntese, você se preocupa com o reino de Deus? Hoje nós vivemos uma geração onde nós nos preocupamos apenas com o nosso próprio umbigo, não é? Nós somos egocêntricos, nós pensamos que somos o centro do universo. E as coisas não são bem desta forma, ou não são desta maneira. Não é assim que as coisas acontecem. Nós não somos o centro, nós não estamos no centro. Quem deve estar no centro, nosso tema central é o reino de Deus. Para nós, irmãos, o que deve importar é o reino de Deus. Quando eu vivo uma vida consagrada e dedicada ao Senhor, eu faço isso em prol do reino de Deus. Quando eu evangelizo alguém, quando eu prego para alguém, eu faço isso em prol do reino de Deus. Quando eu estou lá na igreja, quando eu vou à igreja, a igreja está de portas abertas, é em função do reino de Deus que precisa ser estabelecido aqui nessa terra. Através da minha vida, através da sua vida, através da nossa igreja, através das demais igrejas, né, que existem espalhadas por todo o mundo. Então eu preciso entender o seguinte, que desde aquilo que é cotidiano, né, para frente, ou seja, todas as áreas da minha vida, o que importa é o reino de Deus. E Jesus deixou isso muito claro, que mesmo na oração cotidiana, quando eu vou orar, dentro da minha oração precisa haver uma preocupação com o reino de Deus, com a implantação do reino de Deus na terra. E aí eu pergunto para você, o que nós temos feito para que este reino seja implantado? Eu tenho evangelizado, eu tenho orado pelo reino de Deus. Talvez há tanta divisão na igreja, talvez há tanta competição na igreja, às vezes a igreja é tratada até como comércio, né? Talvez há tantas coisas acontecendo dentro da igreja porque nós não oramos por ela, nós não intercedemos por ela. E aí nós levamos a coisa de qualquer maneira e não nos preocupamos com o reino de Deus de forma geral, de forma global. Na oração, Jesus me ensina que venha o teu reino, ou seja, que a manifestação desse reino aconteça todos os dias, que ela aconteça sempre, que ela me alcance, que ela alcance a minha casa, que ela alcance a minha vida, que ela alcance a minha cidade. Então,
dentro da nossa oração, mesmo que seja você passando por problemas, enfrentando algumas dificuldades, a sua oração precisa ter essa preocupação com o reino de Deus, não é? Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante porque Jesus está ainda no começo da oração e mesmo ainda no início da oração ele já colocou aqui um fator interessante, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A minha vida de oração, quando eu estabeleço com Deus uma vida de oração, eu aprendo através da minha vida de oração, até olhando para o Pai Nosso que nós estamos lendo aqui, né? Eu aprendo que a minha vida ela é direcionada segundo a vontade do Senhor. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Talvez as coisas não aconteçam da forma como nós esperávamos que acontecesse, mas é a vontade de Deus. Eu não sei se você enfrenta uma enfermidade, eu não sei se você enfrenta um problema, mas uma coisa eu sei que você precisa viver: a vontade de Deus. Viva a vontade de Deus, aquilo que Deus quer que você viva. Talvez você pense assim, pastor Tiago, mas está muito pesado, eu já não estou conseguindo suportar. Deus está tratando alguma coisa, está ensinando alguma coisa para você, porque tudo que nós, servos de Deus, vivemos, precisa estar debaixo da soberana vontade de Deus sobre as nossas vidas. Viva a vontade de Deus. A sua oração, na sua oração, as coisas não têm que acontecer do jeito que você acha que tem que acontecer. Deus não é um gênio da lâmpada do Aladim. O Senhor não é aquele que vai realizar todos os seus desejos, né? Não é bem assim. Nós não vivemos segundo a nossa própria vontade. Nós vivemos segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Então, quando você estiver orando, coloque sempre isso diante do Senhor, que você vai viver a vontade dele. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11. Dá-nos hoje o pão diário. Jesus chega aqui nesse momento ao momento do pedido, né? Ou seja, quando eu vou orar, na minha oração sempre terá algum pedido. Nós somos mestres, né, em orar a Deus apenas para pedir a Ele alguma coisa. E mesmo que a gente não tenha nada para pedir, nós vamos pedir perdão, né? Então, assim, sempre a nossa oração ela é recheada com algum tipo de pedido diante de Deus. E aqui nesse momento da oração, Jesus chega ao momento do pedido. E quando Jesus vai fazer um pedido, qual que é o pedido que ele faz? O pão diário. Se a oração é cotidiana, aquilo que contém na oração também é cotidiano. Quando Jesus vai fazer um pedido, ele pede o pão, elemento básico e essencial na mesa do judeu daquele tempo. Nós somos brasileiros, né, mineiros, né? E o que não falta na nossa mesa? Não falta na nossa mesa arroz e feijão. Não é assim? É o essencial, é o básico. O pão mencionado por Jesus na oração do Pai Nosso é semelhante ao nosso arroz e feijão. Nós não comemos sem, não ficamos sem ele. Né? Pode acontecer o que for, pode passar o perrengue que for, nós podemos fazer a comida que for, sempre vai ter a panela de arroz e a panela de feijão, porque é essencial. O pão na vida do judeu era assim. Até porque ele funcionava como uma espécie de talher em algumas situações. Então, assim, o judeu ele não comia, ele não sentava à mesa para se alimentar se não tivesse pão. Todas as casas judaicas tinham pão. Então, Jesus vira na oração e fala assim, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus fala assim, me dá aquilo que é essencial. Irmãos, muitas vezes nós queremos o carro do ano, né? O emprego público, a faculdade de medicina, o salário de 5 mil reais por mês, né? Muitas vezes nós queremos a melhor roupa, o melhor calçado, nós queremos comer picanha, alcatra, né? A gente quer comer
as melhores coisas, a gente quer comprar as melhores roupas, a gente quer ter muito dinheiro. E tem hora que erroneamente a gente pede isso em oração, né? Ô Senhor, eu quero o melhor, porque Isaías diz que a gente comeria o melhor dessa terra. E aí a gente vai seguindo esse caminho de prosperidade aí do século 21 e a nossa oração acaba sendo errada. Porque na hora que Jesus vai orar pedindo alguma coisa ao Pai, ele pede ao Pai aquilo que lhe era essencial, o pão. Pastor, isso quer dizer que eu não posso sonhar em ter o melhor dessa terra? Não, você pode sonhar em ter o melhor dessa terra. Mas você não pode viver descontente com aquilo que Deus tem te dado. Porque Ele te prometeu o pão diário. Porque Ele te ensinou a pedir o pão diário. Né? Ele te ensinou a pedir para Ele aquilo que é essencial. No mesmo capítulo 6, o Senhor vai dizer assim, lá no finalzinho do capítulo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais, não são todas não, as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas são essas, né? Tá nos versículos anteriores. O que comer, o que beber e o que vestir. Pode ter certeza de uma coisa, você que serve a Deus e está assistindo essa mensagem, nunca vai te faltar o essencial. O Salmo 37 diz assim, fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Nunca vai te faltar o essencial. Talvez você não vai ter luxo, talvez você não vai ter com sobras, mas o essencial o Senhor sempre vai te dar. Ele vai cuidar de você sempre com o essencial. E quando Jesus ora, Jesus nos ensina a orar pedindo justamente esse essencial, que não nos falte o pão diário. Sonhe, meu irmão, sonhe com o carro do ano, sonhe com o emprego público, sonhe com a faculdade de medicina, sonhe com as melhores roupas, sonhe com as melhores comidas. Deus pode te dar isso, mas não viva a sua vida dependendo disso. Viva entendendo e compreendendo que o seu Deus te dará sempre aquilo que é essencial. Vai pedir para Deus? Peça aquilo que é essencial. Até porque é uma forma melhor de viver. Porque se eu pedir para Deus o essencial e Ele me der a melhor roupa, a melhor comida, eu vou me sentir surpreendido. E quando eu sou surpreendido, eu sou grato. Né? Quando a gente é pego de surpresa, você não está pedindo aquilo para Deus e Deus te dá, você, oh meu Deus, não merecia, obrigado Senhor, pela tua bênção sobre a minha vida. Né? Então peça, você pode sonhar, corra atrás de coisas melhores. Não quer dizer que você tem que cair na teologia da aceitação, não. Corra atrás de coisas melhores, mas não faça com que a sua vida dependa dessas coisas melhores. Entenda que na oração Jesus nos ensinou a pedir o pão diário, né? Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Todas as nossas orações precisam ser recheadas também com pedido de perdão. É impossível, irmãos, e a gente precisa aprender isso. É impossível orar sem pedir perdão a Deus. Na verdade, esses pontos que descrevem aqui, né, que Jesus coloca aqui nessa oração, todos eles fazem com que seja impossível orar sem esses pontos. É impossível orar sem identificar o Deus. É impossível orar sem santificar o nome do nosso Deus. É impossível orar sem pedir o reino de Deus. É impossível orar sem pedir a Deus o seu pão diário, sem aquilo que é essencial para as nossas vidas. É impossível orar sem pedir a Deus perdão. Não é impossível, não tem como. Talvez você teve hoje um dia atribulado, em algum momento do seu dia passou um mau pensamento pela sua mente, passou um mau desejo pelo seu coração, um palavrão, alguém fez você ficar irado, alguém pisou no seu calo, algo aconteceu, talvez o seu arroz queimou e na hora ali você xingou. Então assim, não adianta, são quase 8 horas, são 8 horas da noite agora, então é hipocrisia falar que eu acordei 7 horas da manhã e estou há 12 horas sem cometer nenhum tipo de pecado, é mentira, é hipocrisia. Então se eu vou orar, eu preciso pedir perdão para Deus
daquilo que eu cometi de erro, daquilo que eu cometi de pecado, a nossa oração, ela não pode faltar na nossa oração o pedido de perdão a Deus, né? E esse pedido de perdão dado por Jesus aqui, ele aumenta ainda mais a responsabilidade, porque ele me ensina a perdoar. O texto diz assim: perdoa as minhas faltas como eu perdoo as faltas do meu próximo, né? Então, na minha oração, ela vai precisar ter vida. A minha oração não dá para ser só palavras vazias, porque na minha oração, se eu estiver pedindo o carro do ano, Deus vai me dar a bicicleta, vai me dar o essencial, né? Ele vai me dar, se eu estou pedindo roupa cara, ele vai me dar roupas normais, né? Então a minha oração ela precisa ser recheada com vida. Se eu estou pedindo perdão para Deus, ele vai me perdoar da forma como eu perdoo. Então essa oração também me ensina sobre a prática do perdão. Como que eu devo perdoar as ofensas contra mim praticadas durante o dia pelo meu cônjuge, pelo meu colega de trabalho, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu topei durante o dia, pela moça do caixa que demorou me atender, né? Pelo cliente que eu atendi no meu local de trabalho. Então, assim, eu preciso aprender não só a pedir perdão, como preciso também aprender a perdoar para que a minha oração tenha vida. Quando Jesus diz que Deus vai me perdoar como eu perdoo, Jesus está falando assim, olha, não são só palavras, tem que viver. Aquilo que você está orando, aquilo que você está clamando, precisa também ser vivido, né? Então eu preciso viver essa vida de oração. Perdoa as minhas dívidas. Aliás, no final da oração, Jesus ressalta nesse ponto dizendo assim: pois se não perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste não vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O assunto é sério. Nos caberia outra mensagem aqui, né? Minha oração precisa ter o pedido de perdão e eu sou perdoado a partir do momento que eu também perdoo. Versículo de número 13. E não nos deixe cair em tentação. Nós somos tentados todos os dias, né? Todas as horas, todos os momentos. A nossa carne tendencia ao pecado. O ser humano ele tem inimigos, não é? Ele tem pelo menos 3 inimigos, né? O primeiro inimigo do ser humano é o diabo. O diabo quer fazer você pecar o tempo todo. E ele vai promover meios para que você peque. Esses meios promovidos pelo diabo para que você peque, nós chamamos de tentação, né? Outro inimigo que nós temos é a nossa carne, o nosso desejo carnal. A nossa carne, ela tendencia ao pecado. Se deixar por sua conta, você vai fazer o que agrada a sua carne. E tudo o que agrada a sua carne é pecado, né? Então, tudo aquilo que agrada a sua carne, nós também chamamos de tentação. E o terceiro inimigo do homem é ele mesmo, né? Nós mesmos somos os nossos próprios inimigos, né? Além da nossa carne, nós temos a nossa própria concupiscências, né? E aí isso também é o nosso inimigo. Se deixarmos nos levar por aquilo que somos, nós também chamaremos isso de tentação e aí acabaremos no pecado. O texto nos ensina que há uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual, né? Há algo do diabo, de mim mesmo ou da minha natureza carnal, que a todo momento quer me fazer pecar, que a todo momento quer fazer com que eu venha transgredir contra o meu Deus. E aí Jesus está me ensinando a vencer isso através da oração, né? Não nos deixe cair em tentação. Então, mais do que lutar contra a sua carne, mais do que dizer não ao pecado, mais do que vencer e resistir o diabo, como nos ensinou Tiago, né? Resistir, pois, o diabo e ele fugirá de vós, está em Tiago capítulo 4. Não apenas essas coisinhas aí, mas nós precisamos orar para que Jesus nos livre da tentação, né? Para que o Senhor nos dê força para que nós não venhamos cair em tentação. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, ou do mal com L, né?
Então, além das tentações, o diabo ele atenta contra as nossas vidas. Não se iluda, né? O diabo não te quer vivo, o diabo não te quer saudável, o diabo não te quer bem, o diabo não te quer vitorioso, e ele trama ações para que você caia, né? Ele vai tentar te matar em algum momento, ele vai tentar fazer você ficar pobre de maré descia, ele vai fazer você passar necessidade. O diabo pode colocar alguma enfermidade, como ele fez lá em Jó. Então, se nós não cobrirmos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família de oração, o diabo entra e toma posse. E aí Jesus me ensina que na minha oração eu tenho que lembrar de orar por isso, não é? Mas livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno, ou livra-nos do diabo, porque sem o Senhor nós jamais conseguiríamos vencer o diabo, né? Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então a nossa oração ela precisa também glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Quando nós oramos, nós fazemos isso para a glória do Senhor. É como está lá em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, o façais para a glória de Deus, né? Só lhe deu glória, é um dos 5 solas aí da Reforma Protestante de Martim Lutero, né? Então nós precisamos entender também que a nossa oração precisa glorificar, precisa exaltar o nome do nosso Deus que é santo, justo e poderoso. Então, meu irmão, aprenda isso. Fica aí essa rápida lição para nós da oração que Jesus nos ensinou, né, a praticar. A oração do Pai Nosso é um modelo, não é algo a ser repetido, é algo que nós devemos usar como exemplo na nossa oração. Leia essa oração e entenda que esta oração está nos ensinando tópicos e pontos que a nossa oração precisa conter. Amém? Eu espero ter somado aí algo à sua vida de oração nessa noite, né? Que nós possamos orar a Deus de forma melhor, de forma mais ativa e efetiva, e que Ele, através do Teu Santo Espírito, possa trazer paz, comunhão com Deus em nossas vidas através da oração. Deus te abençoe, meu irmão. Eu vi aqui alguns irmãos que nos acompanharam, a irmã Joaquina, Deus abençoe a irmã, em nome de Jesus, a irmã Luana também, irmão Marcos Vinícius Oliveira, Deus te abençoe, meu irmão Rian, né? São os irmãos que apareceram para mim aqui, que estão nos acompanhando. Fica com essa mensagem aí para você, né? Nos ajude depois divulgando, compartilhando essa mensagem também lá no YouTube, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por estarmos diante da Tua palavra nessa noite. Obrigado pela nossa vida de oração, por poder praticar a vida de oração na Tua presença. Que a nossa oração, Deus, alcance o Teu coração e que o Senhor, Deus, através do Teu Santo Espírito, nos leve a orar mais, a Te buscar mais, a exaltar mais o Teu santo, glorioso e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Um beijo no coração. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.